Yeah. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aqui no nosso vídeo desta sexta semana para darmos continuidade aos nossos estudos não presenciais, agora adentrando aí no livro didático 2, capítulo de número 1, lembrando que este livro ele trata sobre números racionais e introdução à álgebra, certo, galera? Porém, em particular, iremos focar aí na primeira parte, no capítulo de número 1, fala sobre números racionais. Indo aí para a página de número 4, nós vamos ver que nos é apresentada uma situação sobre a cesta básica, em particular o seu preço, em capitais do Brasil. E o que eu quero chamar a atenção aí de vocês é para alguns números que aparecem aí nesse texto. Por exemplo, a cesta básica aqui em Aracaju, em forma de porcentagem, no sentido da sua queda, a queda do valor da cesta básica em porcentagem, aqui na nossa capital sergipana, Aracaju, aparece escrita, representada por esse número aí, 1,15%. E aí observe também para as outras capitais. Além disso, ele traz também o valor da cesta básica em essas capitais. Em particular, fala novamente sobre Aracaju, dizendo que inclusive a cesta básica mais cara é a de Aracaju, né? Com R$ 233,18. Lembrando que essa pesquisa foi feita em abril de 2015, então já tem um tempinho aí, certo? Observando esses números aí e avançando lá para a página de número 5, por isso que é importante que vocês estejam aí acompanhando este vídeo com o livro didático de vocês. Então quem não está com o mesmo, dá uma pausa no vídeo, vai buscar ele, retoma o vídeo do início e acompanha, certo, pessoal? No caso da página de número 5, vocês vão ver agora que ele apresenta aí a situação de um elevador, que inclusive nós vimos isso aqui no decorrer dos nossos estudos sobre números inteiros, onde o zero é o térreo, é identificado com o andar térreo. Cada andar acima de zero é representado por um número inteiro positivo, ou seja, aqueles números que crescem de 1 em 1, na sequência de 1 em 1, e cada andar abaixo do térreo é representado por números inteiros negativos, de novo, obedecendo a mesma sequência de 1 em 1, porém agora diminuindo em relação ao zero. Então nós vimos muito isso aqui nos nossos estudos numéricos, antes de entrarmos aí em geometria, certo, galera? E inclusive em geometria nós trabalhamos bastante com números positivos, números naturais positivos. Porém, vamos observar aqui novamente, ele traz aqui ainda na página 5 um extratozinho de uma movimentação bancária, de uma conta corrente, onde novamente nós temos aí números com vírgula, 78,30, 38,30. E além disso, que lembrando que esses números com vírgula, de acordo com os nossos estudos lá no início do ano, nas nossas aulas presenciais, em particular nos estudos com respeito às avaliações diagnósticas, nós vimos que esses números aí com vírgula são chamados de números o que? Decimais, né? Todo número com vírgula, ele é um número decimal, certo, galera? E nós vimos isso aqui lá no início do ano, decimal. E percebam que esses números decimais, eles agora fazem uma espécie de entrosamento com os números inteiros. Isso porque agora eles têm sinais também acompanhando eles, né? Tipo esses dois saldos aí iniciais dessa movimentação bancária, que são dois números decimais positivos, e esses dois aqui, esses dois
saldos aí, depois dessas movimentações de retirada, são números decimais o quê? Negativos. Então percebe agora que nós temos aí uma espécie de mistura. Mistura de quê? De conhecimentos, de objetos de conhecimento. Nós temos aí uma mistura da questão essencial dos números inteiros, que é aquela questão do positivo e negativo, e fizemos meio que uma fusão disso aí com a questão de números decimais, percebe? Nós temos aqui também outra situação que fala sobre essa questão aí de números decimais positivos e negativos, no quesito temperatura, certo, galera? Vocês olharem o termômetro, o ponto A realmente ele está identificado aí com -3, que é um número inteiro, negativo. Só que as temperaturas B e C, percebam que são temperaturas aí, diferentemente de temperaturas inteiras, que obedecem àquela sequência de 1 em 1, essas temperaturas não. Elas não obedecem mais àquela sequência de 1 em 1. Veja que eu tenho tanto números decimais aí de novo, decimal positivo, decimal negativo. E agora, além disso, eu também tenho frações, que inclusive são outros tipos de números que exploramos aí até chegarmos aqui ao 7º ano do ensino fundamental. Certo, galera? Lá no 6º ano, no 5º ano, nós exploramos frações. Só que, diferentemente do que nós havíamos explorado anteriormente, essas frações agora elas também estão munidas dessa questão do positivo e do negativo. Certo, galerinha? E se nós analisarmos aí, avançando para a página 6, essa questão aí de números decimais, de frações, os nossos conhecimentos de números naturais, inteiros, positivos, negativos, percebam que todos os números que acabei de mencionar, eles podem ser escritos na forma de fração. Certo, pessoal? Todos os números que eu mencionei aí, eles podem ser escritos na forma de fração. E aí, por exemplo, na página 6 do livro didático de vocês, nós temos aí, que, por exemplo, o 5, que é um número natural e também inteiro, até porque todo número natural também é um número inteiro, porque obedece àquela sequência de 1 em 1, só que aqui ele é positivo. Observe que ele tem uma representação na forma de fração, né? 5 sobre 1. Opa! Verdade, não é? 5 sobre 1. Lembrando que toda fração é também o que? Uma divisão. Toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. Então percebam aí que esse 5, que é um número natural, que é um número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração, ou seja, na forma de divisão. 5 dividido por 1, de fato é 5. O -3, por exemplo, ele também teve uma representação aí de fração, de divisão, onde o numerador e o denominador são números inteiros. -6 dividido por +2. Pelo que nós vimos lá em divisão de números inteiros, já em nossos estudos não presenciais, vimos lá a regrinha de sinais, menos por mais menos, e divido normalmente 6 por 2, numerador por denominador, 3. Opa, então o 3 negativo, número negativo, por sua vez, também pode ser escrito na forma de fração, que é sinônimo de quê? De divisão. Acabamos de falar de números decimais, né? Menos 0,6 aí, né? E perceba que 0,6 também tem uma representação na forma de fração. Lembram que lá no 6º ano, para refrescar a memória de vocês, de cenas de capítulos anteriores, lembram que, por exemplo, esse número decimal 0,6, nós podemos escrever ele como que tipo de fração? Já que ele só tem uma casa decimal, então posso usar de um artifício matemático, que é aquela coisa de frações com denominadores 10, 100, 1000. Uma casa decimal corresponde a 10 no denominador, duas casas decimais, 100, três casas decimais, 1000. Nesse caso, eu só tenho um zero, 10. E escrevo esse 0,6 no numerador sem a vírgula. Se eu escrever 0,6 sem a vírgula, eu fico com 0,6. E 0,6 é a mesma coisa que 6. Então, representei aí um número decimal também como uma fração. Isso aí acontece também para os demais números aí, certo?
Já tenho aí próprias frações, tipo esse númerozinho aí do ponto D, né? 1 inteiro e 3 quartos. Lembrando que 1 inteiro e 3 quartos é um número fracionário. E, mais particularmente falando, ele é um número misto, porque ele tem uma mistura, uma parte inteira, que é o 1, e uma parte fracionária. Mas não deixa de ser fracionário. E ele, inclusive, tem a representação de fração, né? 7 quartos. Né? E tem as contas aí que vocês encontram. Como é que eu saio de 1 inteiro e 3 quartos e chego em 7 quartos? Numeração mista, certo, pessoal? E fração imprópria. Então, percebam que esses números aí, eles podem ser escritos na forma de fração, na forma de divisão. E no início aí dessa página 6 é dito para nós justamente isso, mas aqui eu fiz questão de inverter para que vocês pudessem entender por que no início da página ele traz essa afirmação, que todo número que pode ser escrito na forma de fração, e aqui ele traz a palavra quociente, só que lembre, toda fração ela é uma divisão, é sinônimo de divisão. E divisão, por sua vez, quando eu falo em divisão, e eu me recordo lá dos termos da divisão, lembra que nos termos da divisão nós estudamos que temos o quê? Temos o divisor, dividendo, temos o divisor, isso mesmo. E o resultado dessa divisão nós chamamos de quê? De quociente, certo, pessoal? Então, se eu falei em fração, usando essa questão de sinônimos, eu estou falando aí em divisão. E, por sua vez, falar em divisão, eu estou falando em obter um quociente. E aí, na página ainda 6, tem essa afirmação no início, que todo número que pode ser escrito como quociente, isto é, como fração de dois números inteiros, onde o divisor é diferente de zero, porque nós não podemos aí ter divisões por zero, nós vamos chamar de quê? De número racional, certo? Então, na página nós vamos ver que esses tipos de números racionais, na verdade, eles vão formar um novo conjunto numérico, certo, pessoal? Que vai ser denominado aí de quê? De conjunto dos números racionais. E aí, o que é que acontece? Esse conjunto dos números racionais ele tem uma propriedade que o define de maneira adequada, que é essa propriedade de ser escrito como uma fração, onde o numerador e o denominador são números o quê? Olha, inteiros, que é o que eu acabei de falar, e o denominador diferente de zero. Então, todo número que pode ser escrito dessa maneira, como uma fração, eu denomino de quê? De número racional, certo, pessoal? E lembrando que racional é sinônimo de quê? De razão. E razão, por sua vez, em matemática, tem a ver em comparar através de qual operação? Divisão. E nós acabamos de mencionar o quê? Que falou em divisão, nós estamos falando em quociente. Então, os matemáticos, aí a comunidade matemática, isso não agora, não é isso aí, na história da matemática, vocês vão ver que é tempos e tempos, isso aí. E nós vamos ver que, justamente para não haver uma confusão com os conjuntos numéricos já conhecidos, né, os naturais, inteiros, eles decidem aí, né, trabalhar uma letra específica para identificar esse novo conjunto. E a letra elegida foi justamente quem? Q. Então, esse Qzinho cortado aí vai representar agora esse novo conjunto, certo, pessoal? E lembrando que, na verdade, há uma relação entre conjuntos, né? Nós vamos ver que, na verdade, todo número natural, isso aí nós já vimos, na verdade, né? Que todo número natural, ele também é um número que inteiro. Todo número natural, ele é inteiro. Agora, nem todo número inteiro é natural, porque nós vamos ter aí os negativos de 1 em 1, por exemplo, menos 2, né, menos 50 e assim sucessivamente, certo? Agora nós vamos ver o que? Que há uma relação de inclusão. Inclusão por quê? Porque nós vimos que todo número natural pode ser escrito como uma fração. Nós vimos que todo número inteiro também pode ser escrito como uma fração. Agora, nem todo número que nós escrevemos como uma fração vai ser natural ou vai ser inteiro, né? Nós vimos lá, por exemplo, 0,6, que é um número que não é nem natural nem inteiro. Nós vimos lá o que, por exemplo, nós vimos 1 meio, por exemplo, que é uma fração,
que não é nem natural, nem inteiro, percebe? Então, esses números aí agora, né, tipo 0,6 e 1/2, eles vão fazer parte somente de quem? Dos números racionais. E aí agora eu vou ter essa relação de inclusão aí, eu vou ter um novo conjunto que contém os conjuntos anteriores, isto é, os naturais e os inteiros, só que contém esse outro tipo de número aí, número decimal, né? Número fracionário, que lembrando que ambos são exemplos de números o quê? Quebrados, certo, pessoal? Se uma coisa não é inteira, logicamente ela vai ser o quê? Quebrada. E quebrada em matemática faz sentido, porque nós vamos ver daqui a pouco, hein? Se nós avançarmos aí na página 11, isso aí que eu acabei de falar vai fazer sentido, né? Por exemplo, eu tinha lá, né, relacionar entes aritméticos, que são os números, com entes geométricos, no caso, a reta. Não é organizar mesmo os números. Onde eu pegava lá, desenhava a minha reta, né, como já está aqui desenhada, bonitinha, pegava o meio dela, no meio eu uso para a origem, ou seja, o zero, que vai ser meu ponto de partida. Nos números inteiros, o que é que acontecia, de acordo com o que nós estudamos, inclusive ainda presencialmente? Eu posso ter um crescimento de 1 em 1, ou seja, à direita do zero, eu vou acrescentando aí de 1 em 1, e aí eu vou crescendo, né, tendo os meus números inteiros positivos ou naturais, e do zero à esquerda eu vou tendo aí os negativos, né, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, certo, pessoal? Só que agora, percebam que nós vamos tratar aqui com outros números que não são nem inteiros positivos nem negativos. Por exemplo, 1,6, percebe? 1,6, se eu pensar em termos, por exemplo, monetários, né, que é a mesma coisa que R$1,60, lembrando que eu acrescentar zeros à direita da vírgula não altera o número, então 1,6 é a mesma coisa que 1,60, é uma propriedade lá no sexto ano, certo, galera? Então, se eu pensar em termos assim, né, por exemplo, eu vou ter que R$1,60 é maior que R$1. Então, se eu for organizar esse número aí na reta, for inserir ele, imagine que eu vou inserir ele em um espaçozinho aí na reta, percebam que ele vai ser algo que vai estar aí, né, à direita de mais um, porque mais um é como se fosse mais R$1. Eu posso acrescentar aí 2 zeros e não vou alterar o valor, né? 0, 0. Então, mais R$1. Só que percebam que, por outro lado, 1,60, R$1,60 é menor que 2. Perceberam isso? Ele é maior que 1 e menor que 2. Então, veja que ele não é nem o número inteiro 1, nem o seu sucessor. Opa, se ele não é um número inteiro 1, nem é um número inteiro 2, se ele não é nem um número e nem o seu sucessor, né, e nem o seu antecessor, porque aí ele não tem nem nada a ver com zero, então na verdade ele é um número quebrado. Ele pega esse intervalo aí entre 1 e 2 positivo e dá uma quebrada, certo, pessoal? Então agora nós vamos representar números aí que são esses números quebrados, por isso que eu chamei de quebrado. Ele pega um intervalo e quebra o que era um intervalo inteiro certinho, 0, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e ele agora quebra o meu intervalo. E no caso de 1,60, perceba que 1,60 ele vai estar mais ou menos, né, isso aí por lógica, né, ele se 1,5 é metade, né, está entre 1 e 2 certinho, então 1,6 está um pouquinho mais para lá da metade, ele vai estar mais ou menos aqui, tá vendo? Percebe? Então 1,60 eu posso representar ele aí. Beleza, galera? Por exemplo, se eu tenho aí outro número, vou trazer aqui uma fração negativa, como tem aí no livro didático de vocês, menos 2/3. Percebam que menos 2/3, certo? Beleza, opa, como é que eu vou representar? Será que menos 2/3 vai estar... Eu sei que é negativo, porque aparece já o sinal aí negativo, então beleza. Eu sei que eu vou representar do lado esquerdo de 0. Só que em que posição eu vou representar? Será que eu vou representar entre menos 2 e menos 3, por exemplo? Opa! Eu sabia, muitos respondem isso, que representa entre menos 2 e menos 3, porque o numerador é 2 e o denominador é 3. Não é bem assim, pessoal, vamos ter um certo cuidado, certo? Na verdade, sempre que eu tiver frações, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a divisão,
certo? E aí volta para o meu contexto lá, né, da página 6, onde toda fração é o quê? Uma divisão. Então, nos casos em que eu tiver puramente na forma fracionária, eu tenho que encontrar o quociente. Por isso, números racionais são representados por quê? Quociente. E aí o que é que acontece? Na verdade, antes de localizar essa fração na reta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a divisão. É a divisão de 2, que é o numerador, que é o dividendo, por 3, que é o denominador, que é o divisor. Opa, não dá para dividir? Entre aspas, não dá nos naturais nem nos inteiros, porque eu teria que ter aí um número inteiro ou natural como quociente. Porém, nós já vimos esse tipo de conta lá para números decimais no sexto ano, certo, pessoal? Lembrando que vocês podem pensar o seguinte: como dividir R$2 para 3 pessoas? É um exemplo de uma situação a se pensar. E aí, lembrando, né? Nesse caso aí, se eu fosse fazer para o sentido monetário, eu teria cada um com 66 centavos. Mas nesse caso aqui, nós vamos usar algo parecido. Lembra aquela coisa do nesse caso eu acrescento um 0, no quociente, e ao acrescentar 0, no quociente, eu crio uma casa decimal, que é a casa dos décimos. E aí eu faço a correspondência. Se eu criei a casa decimal dos décimos, e lembrando que no caso 10 décimos é equivalente a uma unidade, então aqui eu acrescento o 0, porque significa o quê? Que 20 décimos, né, é 2 unidades, então por isso que eu acrescento 0. E agora veja que tem como fazer essa divisão. 20 dividido por 3, né, dá quanto? Aproximadamente 6. Né? Se eu multiplico as 6 vezes 3, vou obter 18. Para 20 vai me restar quanto? 2. Né? Então percebam que para o que nós queremos, que é saber a localização, isso aqui já basta. Na verdade, eu posso até continuar essa conta, né? Porque lembrando, só sobra 2. Então, uma vez que eu já baixei a vírgula no quociente, eu posso continuar baixando os zeros, porque eu já estou trabalhando agora em casas decimais aí, né? Centésimos, milésimos, e aí eu posso ir baixando esses zeros aí, até terminar a divisão. Só que veja que repetiu de novo, né? 20 dividido por 3, 6. Se eu multiplico de volta, 6 vezes 3 vai dar quanto? 18. Então perceba que na verdade é para 22. Perceba que vai ficar se repetindo isso aí. Perceberam? Então, na verdade, o que é que acontece? Esse número aqui é aquele tipo de número que, na verdade, é decimal infinito, porque essa conta, na verdade, não terá fim, e fica se repetindo. Inclusive, isso aí tem um nomezinho especial, né? Um nomezinho particular. É chamado dízima periódica, certo, pessoal? É um número decimal infinito e que fica se repetindo aí as casas decimais. Só que para o que nós queremos aqui, que é encontrar a localização, lembrando que como essa fração é negativa, o seu quociente também será negativo. E aí eu vou ter uma dízima periódica negativa, 0,66 e assim sucessivamente, percebem? Então, na verdade, isso aqui, esse menos 0,6, olha, tá vendo? Ele vai estar, na verdade, localizado aí entre quem? Entre 0 e menos 1. Porque olhem bem aí direitinho, não é menos 0,6, menos 0,6 é uma coisa que é abaixo de 0, porque é menos 0, tem algum número aqui na casa decimal, então ele vai estar abaixo de 0, só que por outro lado ele não é menos 1 ainda, ele é 0, então não é 1, então ele vai ser aqui maior, porque lembre que em inteiros, né, dependendo do caso, é diferente da lógica dos naturais, né? Na verdade, o número aí 0,6 para inteiros negativos, ele vai ser maior do que o 1 negativo. Porque, na verdade, os números inteiros negativos, a lógica é que o maior está mais próximo de 0. Então, por isso que eu disse que o 0,6 é maior. Se fosse no sentido positivo, seria o contrário, certo, pessoal? Mas se é menos 0,6, perceba que sempre 0,5 é a metade. Então, eu vou ter aí que ele vai estar quase aqui, mais ou menos, um pouquinho para cá da metade, mais próximo de menos 1, inclusive, que é o contrário do que acontece nos naturais. Só que vejam que nesse caso
eu partir de quem para chegar em 0,6? Em menos 2 terços, ou seja, uma fração negativa. Certo, pessoal? Então, o que eu quero que vocês percebam agora é que nos números decimais e nas frações, lembrando que os números decimais a representação é mais tranquila, certo? Porque eu vejo logo lá quem é a parte inteira, 1, quem. Por exemplo, aí no livro, ainda nessa página 11, vocês têm, por exemplo, outra dízima já, né? 2,3, 3, 3 e assim sucessivamente. Então, número decimal é fácil representar, porque se a parte inteira é 2,3, eu sei que é um número que é maior do que 2, mas por outro lado, ele vai ser menor do que 3. Então, eu sei que ele vai estar, se é 2,3, 3, 2,3, 2,33, né? Então, vai estar mais ou menos antes de 2,5. Lembrando que sempre esses meios que eu estou falando é justamente o que o próprio nome diz, meio, metade. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Tá vendo, pessoal? O 2,333 e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Então, a ideia de comparação, de representação na reta dos números racionais é essa daí. Quando são números decimais, a representação é mais tranquila. Já quando eu tenho frações, eu tenho que primeiro fazer a conversão em número decimal, encontrar o número decimal que equivale àquela fração. Para, a partir do número decimal, eu localizar na reta e aí sim retornar a minha fração, que ela ocupa aquele espaço ali daquele número decimal equivalente. Certo, galera? Então, queremos encerrar por aqui essa explanação, né, da página 11 e